eu não vou usar os números mais altos. Eu nem vou usar essas estimativas mais realistas do que de fato pode estar acontecendo. Eu vou pegar um número mais próximo do número mais baixo, levando em conta que para o Brasil todo a gente tem pessoas mais idosas. Então vamos usar um número de 0,7% de fatalidade por infecção para o país, para o Brasil todo. Quem fala que aqui no Brasil a gente podia deixar a doença correr, porque 70% das pessoas vão pegar e aí a doença para, assume que a gente vai ter essa letalidade por infecção. De onde vem esse 70%? Por que as pessoas falam isso? Porque são as pessoas que estão propondo que acontece a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é quando um número crítico de pessoas já pegou a doença, e aí está imune, está protegido, e quando alguém com o vírus encontra outras pessoas, só encontra, na maioria das vezes, pessoas que estão imunes e o vírus não passa adiante. Então, quem propõe imunidade de rebanho, quem propõe que se deixe correr as infecções aqui, imagina que quando chegar em 70% dos brasileiros com Covid, a doença vai entrar em declínio. A gente não tem nenhuma comprovação de que isso funciona para coronavírus. Nós temos evidência de que as pessoas que se infectam não se reinfectam de novo, não pegam o vírus de novo, mas a gente não sabe por quanto tempo elas ficam protegidas. Vamos olhar para o melhor cenário. Se as pessoas que estão propondo isso estiverem certas e só 70% do Brasil se infectar com Covid. 70% do Brasil são 149 milhões de brasileiros. Se a gente assumir essa estimativa baixa de letalidade por infecção, de 0,7%, isso diz pra gente que 0,7% desses 149 milhões de pessoas vão morrer de Covid. O que, por baixo, dá esse número aqui, de 1 milhão de pessoas. Se 70% dos brasileiros se infectarem, como algumas pessoas propõem que seria o teto do problema, e a gente não tem provas de que esse é o teto, nem evidências de que vai acontecer dessa forma, o mínimo de vidas que a gente perderia aqui seria isso. Sem ter colapso do sistema de saúde, sem as pessoas deixarem de ser atendidas, com o atendimento de Nova York, com o atendimento da Alemanha, com o atendimento da Coreia do Sul, isso aqui é o que a gente espera que se morra de pessoas. Se 70% do Brasil pegar. Se o sistema de saúde colapsa e as pessoas deixam de ter atendimento, e eu vou usar as palavras do Mandetta aqui, colapso do sistema de saúde quer dizer que não tem hospital, não tem leito, não tem UTI para ninguém. Você pode ter mandato de juiz, você pode ter dinheiro que for para pagar, não existe leito para você ser atendido. Se a gente chegar nesse ponto, só com a Covid essa mortalidade dobra. Tá? Então quem assume que é a situação normal e a gente pode seguir tocando a vida, porque 70% dos brasileiros vão pegar isso e tá tudo bem, tá achando normal que a gente perca esse tanto de vidas aqui. É isso que a gente tem para ver pela frente. Tá? Se parar em 70%, modelos realísticos de imunidade de rebanho veem que numa doença que ninguém pegou até hoje, como é o caso da Covid, o realista é a gente esperar que a partir de 70% ela comece a cair em número de casos, mas que ela siga tendo novos casos até 80%, 85% da população. E aí esse número sobe mais ainda. A quarentena não some com esses números. A quarentena não diminui o número de pessoas que morrem, ela diminui a velocidade com que isso acontece. A Covid não é um meteoro que vai cair no chão e vai levar esse tanto de vidas do dia para a noite. Esse tanto de vidas aqui depende de como a gente deixa as pessoas se infectarem ou não. Se elas se infectarem devagar, a gente vai ter 60 parcelas, 100 parcelas para pagar disso aqui. E vai pagar só uma fraçãozinha disso, até lá na frente. Se a gente não fizer nada, isso aqui é o que se desenvolve em 3 a 5 meses. Se a gente seguir no curso de fazer muito pouco, a gente paga umas 2 parcelas dessas, 3 nesse período. Então, a questão é, como a gente quer parcelar isso aqui? Para diminuir esse número de mortes, tem 2 coisas que a gente pode fazer. Que é reduzir o número de pessoas que se infectam com a Covid, ou reduzir a proporção das pessoas que morrem. Reduzir o número de pessoas que se infectam depende de vacina. Reduzir o número de pessoas que morrem de Covid depende de tratamento que funcione para salvar a vida das pessoas. Os poucos tratamentos que a gente tem até agora, testados e com alguma ação comprovada, publicados, são tratamentos que reduzem o tempo de estadia das pessoas na UTI. Mas ainda não temos, espero que a gente tenha, em pouco tempo,
tratamentos que de fato fazem com que mais pessoas se recuperem, com que menos pessoas sejam internadas. A gente ainda não está nesse ponto. E vacina depende de um tempo de produção longo demais, que não necessariamente vai ser atendido até a gente terminar de pagar aquele número. Então o melhor que a gente pode fazer é ficar todo mundo em casa, ficar todo mundo distante um do outro, todo mundo que pode ficar em casa, para parcelar esse 1 milhão de mortes em 5 mil mortes por mês no país todo, por um bom tempo, até a vacina aparecer e reduzir muito o número de pessoas que precisa pegar o vírus, porque aí não vai ser 1 milhão. O melhor jeito de questionarem esse número não acontecer, não é nem a quarentena, é a vacina. A quarentena a gente faz para garantir que esse número de pessoas ainda continua viva até ser vacinada. Isso é o que reduz esses números. E essa é a realidade que não tem como mudar até a gente ter tratamento e vacina. Então quando a gente fala, já acabou o pico, já passou o pico de casos, será que o Brasil já passou pelo pior? Não, esse pior está aí e a gente só está parcelando ele. O pico de casos, quem faz somos nós. Porque se a gente for deixar o curso natural da doença acontecer, é aquilo que a gente vai ver. E não é o que a gente quer ver.